É comum, vez ou outra, nos depararmos com noticiários falando sobre luzes estranhas nos céus, vistas em alguma parte do mundo, sejam atrapalhando a aviação civil ou mesmo sobrevoando instalações militares. Embora seja usual que tais luzes acabem sendo creditadas ao uso de drones, ainda mais hoje em que esses aparelhos ficam cada vez mais acessíveis e com cada vez mais capacidade de manobra. No entanto, em meio a todas essas luzes que podem ter explicações banais, existe um grupo de acontecimentos que fogem a essa regra e onde o mistério persiste. Hoje, irei mostrar que essa história é muito mais antiga e intrigante do que se pensa. A chamada era moderna dos discos voadores se iniciou em 1947, quando o empresário americano Kenneth Arnold, que pilotava seu avião particular sobre as montanhas do estado de Washington, noticiou ter avistado uma flotilha de 9 objetos voadores não identificados, voando em aparente formação. A velocidade e altitude em que esses objetos voavam não o chamou particular atenção, mas sim o fato desses objetos não possuírem cauda, algo totalmente incomum para qualquer avião conhecido na época. Assim, ele assemelhou seus formatos ao de um pires, mas nas diversas entrevistas que ele deu sobre o episódio nas semanas que se seguiram, o termo disco voador, do inglês Flying Saucer, foi o que estampou as matérias e foi o que se popularizou. Mas embora o termo disco voador tenha tido sua origem em 1947, muito antes disso, luzes ou objetos voadores estranhos foram reportados em diversos episódios da história, e muitos dos quais foram descritos de forma muito semelhante ao relatado por Kenneth Arnold. Devido a diversos outros avistamentos nos anos que se seguiram, a Força Aérea Americana resolveu criar um termo técnico para lidar com esses acontecimentos. Foi assim que nasceu a sigla UFO, que em português se traduz como OVNI, Objeto Voador Não Identificado. No Brasil, durante as décadas de 60 e 70, o termo mais usado para designar esse tipo de avistamento pela aeronáutica era OANI, Objeto Aéreo Não Identificado. Mas, posteriormente, o termo OVNI passou a ser mais utilizado. Porém, desde 2022, o Departamento de Defesa americano e o Pentágono, na esteira das publicações de imagens capturadas durante exercícios militares navais em 2004, de tais objetos estranhos que sobrevoavam as imediações do porta-aviões USS Nimitz, resolveu atualizar o termo de UFO para UAP, que se traduz como Fenômenos Anômalos Não Identificados, para que fosse incluso não só objetos, mas também possíveis fenômenos atmosféricos. E é assim que nos Estados Unidos atualmente são referenciados esses tipos de avistamentos. A partir disso, também existe o termo OSNI, Objeto Submarino Não Identificado, para designar um objeto ou fenômeno desconhecido acontecido sob as águas. Em 1933, Alberto Tulli, na época curador da seção de egiptologia do Museu do Vaticano, descobriu um papiro antigo de uma loja de antiguidades do Cairo, no Egito. Devido ao alto valor cobrado, Alberto Tulli não pôde levá-lo consigo, mas acabou tendo a permissão para transcrever o que nele estava inscrito em caracteres hieráticos, que era uma escrita mais simples usada pelos egípcios, para hieroglifos. Ele ficou com a cópia na esperança de, em outra oportunidade, adquirir o papiro original, porém quando voltou posteriormente à loja de antiguidades, o mesmo já não se encontrava. Tempos depois, Alberto Tulli morreu, e a cópia do papiro passou para as mãos do irmão, o Monsenhor Gustave Tulli. Entretanto, este também morreu, e os seus herdeiros possivelmente se desfizeram dessa cópia como algo sem valor. 20 anos depois, o egiptólogo italiano chamado Boris Rechtowitz encontrou a cópia e a tradução do papiro que mencionava um evento ocorrido durante o reinado do faraó Tutmés III, por volta de 1480 a.C., que dizia: no dia 22, o terceiro mês de inverno, à sexta hora do dia, um dos escribas da Casa da Vida descobriu um estranho disco de fogo vindo do céu. Ele não tinha cabeça. O hálito de sua boca emitia um odor desagradável. Seu corpo tinha cerca de 50 metros de comprimento e 5 metros de largura. Ele não tinha voz. Ele foi em direção à casa do rei. Seu coração ficou confuso através disso, e eles caíram sobre suas barrigas. Eles foram ao rei para relatar o evento.
momento. Sua Majestade ordenou que os pergaminhos localizados na Casa da Vida fossem consultados. Sua Majestade meditou sobre todos esses eventos que agora estavam ocorrendo. Após terem passado vários dias, eles se tornaram mais numerosos do que nunca no céu. Eles brilhavam no céu mais que o brilho do sol, estendiam até os limites dos 4 apoios do céu. Poderosas eram as posições dos discos de fogo. O exército do rei monitorava, com Sua Majestade no meio. Foi após a refeição da tarde que os discos subiram ainda mais alto no céu, para o sul. Peixes e outros voláteis choveram do céu, uma maravilha nunca antes conhecida desde a fundação do país. E Sua Majestade fez com que fosse trazido incenso para apaziguar o coração de Amun-Re, o deus das 2 terras. E foi ordenado que o evento fosse registrado para Sua Majestade nos anais da Casa da Vida, para ser lembrado para sempre. Para alguns, o evento faria referência à queda de um singular meteorito. Já para outros, o evento seria a forma como os egípcios, a seu tempo, descreveriam objetos voadores não humanos. Mas, devido à não localização do papiro original, qualquer suposição sobre a exatidão ou não da tradução fica prejudicada, não sendo possível qualquer verificação nesse sentido, até que o papiro original seja redescoberto, caso ele ainda exista. Na manhã de 14 de abril de 1561, os cidadãos de Nuremberg, na Alemanha, viram um espetáculo desenrolar no céu. 2 gigantescos cilindros pretos lançaram muitas bolas pretas e azuis, cruzes vermelhas da cor de sangue e discos brancos. Tudo terminou 1 hora depois, quando várias outras formas pareciam voar para dentro do sol. As testemunhas viram vários objetos caírem à terra fora da cidade. Um jornal local escreveu sobre as bolas e cruzes, de aproximadamente 1 metro de comprimento, de tempo em tempo, 4 num quadrado, permaneceram muito isoladas. E entre essas bolas podia-se ver um número de cruzes com a cor de sangue. Então podia-se ver 2 grandes canos, nos quais pequenos e grandes canos. Eram 3 bolas, também 4 ou mais. Todos os elementos começaram a brigar um com o outro. O primeiro avistamento de um OVNI registrado no Brasil foi protagonizado por ninguém menos que o padre jesuíta José de Anchieta, um dos fundadores da cidade de São Paulo. Em carta datada de 31 de maio de 1560, que hoje faz parte do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, o autor da primeira gramática da língua tupi relata a observação de um estranho fenômeno luminoso que atacava e assustava as tribos indígenas e que era chamado pelos primeiros habitantes do país de Boitatá, que significa coisa de fogo, ou que é todo de fogo. Para os defensores da tese extraterrestre, seria plausível e natural que, por ainda não existir lâmpada elétrica no distante ano de 1560, caso os nativos vissem uma forma que pudesse emitir luz artificial, essa luz fosse interpretada como luz proveniente de fogo. Já para os críticos, esses fenômenos luminosos não passariam de fenômenos naturais, desconhecidos para as pessoas da época. O navegador partiu de Palos de la Frontera, na Espanha, e navegou inicialmente até as Ilhas Canárias, também território espanhol. Ali, reabasteceu as provisões e fez reparos nos navios. No dia 6 de setembro, Colombo partiu para o que acabou por ser uma viagem de 5 semanas através do oceano. No dia 15 de setembro, porém, ele teria uma das mais interessantes experiências de toda a sua vida. Era uma noite calma e quente. Depois de navegar por 27 léguas a oeste, cerca de 127 quilômetros pelas partes mais profundas do Oceano Atlântico, na região que se conhece hoje como Triângulo das Bermudas, Colombo e sua tripulação avistaram luzes brilhantes no fundo do oceano. A profundidade do local chegava a 6 quilômetros, e as luzes, como flashes, tinham um brilho diferente de tudo que se conhecia até então. De súbito, um objeto emergiu do mar em direção ao céu, e depois desceu novamente. O grupo, composto por 120 homens,
ficou bastante assustado, mas esse não teria sido o único avistamento durante aquela viagem. Quase um mês depois, no dia 11 de outubro de 1492, portanto um dia antes dos europeus descobrirem a América, eles tiveram uma nova experiência. Às 10 horas da noite, quando Colombo estava no castelo da popa, parte traseira do navio, onde ficam instalados os aposentos do capitão e de seus oficiais, ele viu um objeto que parecia pegar fogo. Surpreendido pelo desconhecido, Colombo escreveu no seu diário de bordo. Ele se via uma ou duas vezes, e era como uma vela de cera que se erguia e levantava, o que parecia ser indicação de terra. Inconformado, Colombo chamou um outro membro da tripulação, chamado Pedro Gutierrez, que também assistiu à aparição. Pode ser que essa seja a minha última anotação, que eles joguem o diário de bordo na água. Talvez eles o esqueçam, e um dia a rainha saberá que eu não sou um fantasista, um sonhador fora da realidade. Eu vi uma luz, como se alguém movimentasse uma tocha. Colombo e Gutierrez acreditaram de início ser uma fogueira feita no chão de alguma praia próxima. Entretanto, os navios ainda estavam a uma distância bastante grande de qualquer terra. Nesse caso, o mais interessante é que Colombo e sua tripulação relataram ter visto inicialmente corpos luminosos logo abaixo do seu navio, nas profundezas do Oceano Atlântico, com essas mesmas luzes se elevando ao céu para posteriormente descer novamente às águas. Algo que faz até mesmo os céticos da tese extraterrestre terem dificuldade para elaborar uma hipótese razoável para o acontecido, sendo mais provável desqualificarem as alegações como sendo fruto de misticismo ou de delírio coletivo. Em 329 a.C., Alexandre o Grande e seu exército estavam cruzando um rio durante uma campanha militar. Foi quando puderam ver o que chamaram de escudos prateados no céu, com fogo ao redor de suas arestas. Então, os objetos mergulharam repentinamente acima dos homens, assustando seus elefantes e cavalos. Alexandre e seus homens desistiram de cruzar o rio e esperaram até o outro dia para atravessar. Interessante notar que os escudos usados por Alexandre e seu exército naquele momento da história tinham um formato redondo. Assim, ao definirem esses objetos como escudos prateados, isso nos informa não só que os objetos vistos no céu tinham uma forma arredondada, mas que também tinham um aspecto metálico, ao testemunharem serem prateados, ou seja, como prata. Ainda mais interessante quando completam a descrição ao afirmarem que tinha como fogo ao redor de suas arestas. Plutarco, historiador e filósofo grego, escreveu a respeito de um avistamento presenciado por milhares de soldados. No ano 75 a.C., o exército romano estava se movendo para enfrentar as forças do rei Mitríades VI, na região onde hoje é a Turquia. Sem mudança climática aparente, mas de repente o céu se abriu e um enorme corpo com forma de chamas se viu cair entre os exércitos. Sua forma era mais como uma jarra de vinho e a cor como prata fundida. Ambas as partes admiraram a vista e se separaram. Esta maravilha ocorreu em Frígia, no lugar chamado Outriai. Mais uma vez, a referência à forma de chamas e prata fundida chamam a atenção. No Japão, durante a Guerra dos Shoguns, no ano de 1235, Kamakura Shogun Fujiwara Yotsune e suas tropas estavam acampados quando misteriosas luzes apareceram no céu. Os objetos foram vistos por horas, fazendo círculos e loopings que impressionavam os militares. O Shogun, título de senhor de um clã no Japão medieval, pediu uma investigação a fundo sobre o evento, cujos resultados não são conhecidos. Foo Fighters é uma expressão inglesa que se refere a um fenômeno que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, termo usado por pilotos americanos para descrever as luzes misteriosas que eram frequentemente reportadas no cenário de guerra. A palavra feu deriva do francês feu, que significa fogo.
Os relatos são que os primeiros avistamentos podem ter começado já em 1942. Pilotos voando à noite sobre a Alemanha relataram ter visto objetos redondos brilhantes se movendo rapidamente e seguindo suas aeronaves. Os objetos eram descritos como flamejantes e brilhavam nas cores vermelha, branca ou laranja. Alguns pilotos disseram que lembravam luzes de árvores de Natal e pareciam brincar com as aeronaves conforme se movimentavam antes de desaparecer. Os objetos voavam em formação com os aviões e se comportavam como se estivessem sob o controle de uma inteligência, mas nunca demonstravam comportamento hostil, não podendo ser despistados ou abatidos. Não só os aliados, mas também as forças do eixo passaram a relatar os Foo Fighters. Em 1944, o alto comando militar alemão criou um programa secreto para investigar os relatos dos pilotos. Os aliados também tentaram resolver o mistério dos Foo Fighters, criando um projeto em 1943, apelidado de Massey. O projeto concluiu que as luzes eram flashes criados para desorientar e assustar os pilotos. Assim, acreditavam ser uma arma psicológica nazista. Porém, ao final da guerra, chegou-se à conclusão que não se tratava de nenhuma arma nazista e que essas luzes não provinham de nenhum dos dois lados do conflito. Para os que defendem a tese extraterrestre, tais luzes se tratavam de mais uma, dentre tantas outras manifestações de tecnologia não humana, nos observando ao longo da história. Mas, para os céticos, os pilotos teriam se confundido com reflexos da estrutura de seus próprios aviões ou da fuselagem de aviões inimigos, já que as batalhas aéreas na Segunda Guerra Mundial aconteciam a curta distância. A noite oficial dos OVNIs, ocorrida em 19 de maio de 1986, é considerada um dos eventos mais significativos da ufologia mundial. O evento contou com o avistamento de 21 objetos voadores não identificados por testemunhas civis e militares sobre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Naquela noite, radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA, detectaram OVNIs, ou seja, eram objetos sólidos. Então, o Centro de Operações da Defesa Aérea acionou 5 caças da Força Aérea Brasileira para interceptar de maneira pacífica os objetos misteriosos. Os pilotos contaram que os OVNIs eram pontos multicoloridos que conseguiam fazer manobras estranhas. Por exemplo, pairar no céu, voar em zigue-zague, fazer curva em ângulo reto, mudar de cor e atingir velocidades de até 15 vezes a velocidade do som, de acordo com as projeções feitas pelos pilotos através dos dados coletados. Conforme os caças se aproximavam dos alvos, eles sumiam da vista e dos radares, depois reapareciam em outro lugar. Além das manobras observadas pelos pilotos, impossíveis para as aeronaves da época, diga-se, a situação tinha o seguinte agravante. Os OVNIs sobrevoavam instalações estratégicas para a defesa aérea. Por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, o Centro Técnico Aeroespacial em São José dos Campos e a Academia da Força Aérea em Pirassununga. Também ocorreram vários registros jornalísticos dos OVNIs. Em um deles, um cinegrafista pôde filmar um objeto com a forma e tamanho semelhante, sob a perspectiva em que foi filmado, a uma lua cheia. Assim, para que não houvesse dúvida, na mesma imagem ele filmou a própria lua, que naquela noite estava em quarto minguante. O relatório final e oficial da aeronáutica sobre o evento termina assim: como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. Os céticos levantaram a hipótese que uma chuva de meteoros poderia ter sido a razão para todo o acontecido, avaliando que pilotos de caça profissionais e a própria aeronáutica poderiam cometer tal erro de interpretação, por mais improvável que isso seja. Hipótese essa, é bom frisar, levantada muito depois do ocorrido e sem qualquer prova factual. Sendo assim, o que aconteceu aquela noite até hoje permanece um mistério.
Com uma pesquisa rápida na internet, pode-se atestar que mesmo em conflitos modernos como a guerra entre a Ucrânia e Rússia, OVNIs também são reportados. Embora aqui com a proliferação de drones atualmente, seja muito difícil distinguir luzes ou objetos voadores que realmente mereçam uma análise mais detalhada. Talvez esse seja o melhor momento, caso de fato existam, para que extraterrestres possam continuar a perambular pelo espaço aéreo de todo o globo, entrando e saindo do espaço aéreo restrito de qualquer país sem pedir licença, pois afinal, sempre a tese dos críticos de que tais objetos não passam de banalidades ou no máximo sejam tecnologias ultra-secretas provenientes de alguma nação, acabam se saindo vencedora, mesmo que esses fenômenos sejam tão antigos quanto a própria noção de nação. Então, por hoje é isso. Muito obrigado por assistirem. Valeu, tchau.